Oi, gente, de volta com Kátia Responde, a nosso bate-papo, né, a nossa conversa, onde eu consigo responder a vocês as dúvidas e as perguntas que vocês fizeram enquanto assistiram os vídeos. Então, esse modelo é um modelo que faz com que eu responda a todos vocês. Então, meu primeiro, muito obrigada. Vamos começar respondendo a dúvida da Simone Toselli. Ela diz assim: doutora Kátia, seria possível falar sobre os demais açúcares? Como só citou o demerara, e temos uma infinidade de açúcares, como o açúcar de coco, o açúcar mascavo e o xilitol, etc. E percebi que várias pessoas têm a mesma dúvida nos comentários. Vamos lá, Simone. Aqui ela acabou misturando o xilitol com o açúcar demerara, o açúcar de coco, o açúcar mascavo. Eu sei que todos falam muito mal do açúcar, mas quando a gente só diz o vilão açúcar, eu sempre gosto de fazer nome e sobrenome. Qual açúcar nós estamos falando, né? Porque a história realmente diz que o sal e o açúcar Deus criou na terra para temperar a vida. A gente pode comer uma comida sem sabor, mas a gente pode comer uma comida saborosa. E esse sabor ele vem através do sal integral e de um açúcar integral, ou um açúcar que estava na natureza, nas frutas, no mel. E antigamente, né? O mel, ele era alguma coisa assim, muito escassa, muito pouquinha. Hoje não, nós temos uma quantidade de fabricadas, né, cultivadas de mel, que nós temos que ter a nobreza de poder usar. Então, quando eu falo do açúcar demerara, do açúcar mascavo, eles são açúcares realmente melhores, são açúcares ditos integrais, eles ainda possuem o mineral fazendo parte da sua constituição. E à medida que eles vão se refinando, eles vão piorando. Vamos frisar, o açúcar ruim, que seria aquele açúcar, primeiro do álcool, e o açúcar que está presente no leite, que é a lactose, que assim, as sobremesas, os doces, mesmo os pães produzidos à base de leite condensado, né, o leite denso ou vários tipos de leite em pó, esses são os piores. Então, quando eu vou falar, eu como uma castanha caramelizada, com certeza foi caramelizada com sal refinado, mas é aquela 3 castanhas com o café preto, né? É uma coisa para dar um gosto, não é pegar um pote e comer sem noção. Eu acho que o que a gente precisa ter é esse caminho do meio. Se eu vou fazer um bolo, eu utilizo, né? Vou fazer um bolo de fubá, farinha do fubá, o açúcar demerara de preferência, mas mesmo que não seja um demerara, vou comer um pedaço do bolo, não vou comer o bolo inteiro. Um exemplo também para se considerar, quando meus pacientes dizem, doutor, eu posso tomar uma Coca-Cola, um Guaraná, né? Algum dia da minha vida, se você for tomar, tome o normal, tome o Guaraná normal, a Coca normal. Não me tome os diet ou zero, porque aí ele vai ser mais química sendo utilizado para fazer aquele produto. Já não é um produto bom. Então, se você tomar ele na forma integral, pelo menos você sabe que ali tem várias quantidades de açúcar refinado, pelo menos você sabe o que é. Em relação aos adoçantes, os adoçantes eles possuem uma indicação específica, né? Se a pessoa é realmente diabética, ela tem uma diabetes tipo 1, aquela da juventude, que não tem realmente insulina, ela vai precisar usar algum tipo de açúcar ou um adoçante e vai precisar fazer o exercício físico dela. Tudo tem a sua condição, mas para que fique muito claro aqui, né? Que no caso a Simone nos pede que açúcar usar. Eu já usei açúcar de coco. Confesso a você que eu não gosto do cheirinho do coco que fica em todo o produto, então eu acabei não utilizando. Mas eu faço como você, eu sou uma pessoa normal. Então, na minha casa tem bolo de vez em quando e esse bolo é feito e é dividido para todo mundo, mas com açúcar normal. Se eu vou dar o refrigerante para minha filha Bruna, né, a filha mais especial, que quando a gente sai ela quer tomar alguma coisa e ela toma pouquinho, mas é o normal.
Não dá para tirar tudo. O que eu tiro tudo deles é o leite, os derivados e a farinha de trigo. Isso eu tento tirar sem dúvida nenhuma. Mas frisando, o pior açúcar é o açúcar do álcool. E dentre eles, hoje no mercado, o melhor dos adoçantes ainda é o 100% estévia. Então, esse é 100%, vocês precisam olhar se é. Mas nós não temos ainda um segmento mais de 10 anos para falar que ele também não interfere na microbiota intestinal, como o xilitol, que a princípio era muito bom e depois se percebeu que ele interfere na qualidade das bactérias do intestino. Quer dizer, se é fabricado, se é sintetizado de alguma forma, isso tem que ser muito comedido. Agora, os mais comuns, como os aspartames da vida, esse sim, gente, esse fica longe de vocês. Esse muito melhor no açúcar refinado do que um adoçante tipo aspartame, tá bom? Respondendo ao perfil A Bíblia Ensina, ela pergunta assim: doutora, fale sobre o impacto do açúcar na pele acneica. Obrigada, doutora. Com certeza ela deve ter, provavelmente, né, nem com certeza, mas ela deve ter provavelmente a síndrome do ovário policístico. O ovário policístico, que normalmente é diagnosticado e aparece aos 15, 16 anos de idade e que provoca muitas reações como espinhas na face, nas costas ou no braço, ela tem uma relação direta com a resistência insulínica. Quer dizer, a relação dela com a quantidade de açúcar que nós temos no sangue. Nós temos um vídeo que fala sobre resistência insulínica e depois vocês podem observar lá, mas de uma maneira geral, ao desenvolvimento de vários cistos no ovário que acabam não tendo energia para eclodir um óvulo todo mês, ele acaba acontecendo pelo excesso de açúcar no sangue. À medida que se adquire, né, que se come muitos carboidratos processados, tortas, bolos, pastéis, lanches, açúcares em geral, esse açúcar vira a glicose no sangue, que a longo prazo, por falta de nutrientes de frutas, de verduras, de legumes, né, que vão fazer as reações enzimáticas acontecerem, os receptores na membrana da célula, que se sensibiliza com a presença do açúcar no sangue, estimula o pâncreas a liberar a insulina vai na célula, bate na portinha da membrana da célula para a célula poder abrir para a glicose penetrar dentro da célula e fazer todas as reações de produção de energia. Quer dizer, o que que na resistência insulínica? Simplesmente esse receptor não reage para que a insulina estimule a célula a receber a glicose. Então a glicose, o açúcar fica em muita quantidade no sangue e também de insulina, do hormônio que faz a gente aumentar de peso, que faz você ter uma compulsão por carboidratos processados, né, aquela comida lixo que nós chamamos. Quer dizer, tudo isso vai fazer com que esse ovário fique insuficiente em ovular. Às vezes ele não ovula, não solta nenhum óvulo, e às vezes ele solta 2 ou 3 seguidos no mesmo mês, e é uma bagunça hormonal que o cérebro e o ovário eles não conseguem ciclar, porque a quantidade de açúcar no sangue está exagerada, e isso não dá para o organismo inteiro uma real necessidade de oxigênio naquele exato momento. Quer dizer, quando existe uma bagunça em termos de metabolismo, em termos de quem produz energia e quem gasta, a síndrome do ovário policístico, o famoso SOP, ele é muito comum. E 15, 16 anos é porque essa criança vem se alimentando com os nutrientes com baixo nível de teor nutritivo mesmo, de nutracêutico, né, que a gente fala de fitoelementos. Então, gente, quando nós dizemos assim para vocês, os alimentos de Deus são os alimentos preferidos, para que a gente comece por eles e depois vá para uma sobremesa ou para o prato preferido, isso é porque as células, elas não entendem o porquê nós só comemos açúcar, né, substâncias que vão virar açúcar, mas é preciso sim mastigar fibras, mastigar verduras cruas, mastigar frutas cruas, quer dizer, tudo isso faz parte de um bom funcionamento. 15, 16 anos é o tempo que um corpo de uma mulher ele aguenta
nesse estilo de vida. E depois aparece com esse diagnóstico e é uma maneira também do fígado se limpar pela pele, as espinhas aparecem, quer dizer, é o ciclo, que se não modificado esse estilo de vida, vai ter depois a denominação da acne de adulto, quer dizer, é tudo a mesma coisa, só que a pessoa, ela perpetua um estilo de vida errado. Então, as lesões de pele que aparecem normalmente numa mulher ou num homem, elas estão relacionadas sim com a qualidade da comida que se alimenta, que se come, e com a intoxicação, com grau de fígado limpo ou um fígado muito sujo que não está conseguindo fazer as suas atividades normais. Então é necessário sim, tem uma relação e é necessário que se modifique em algum momento. Respondendo a Mary Ferreira, ela pergunta: doutora, já ouvi médicos dizerem que é necessário também usar o sal refinado por conta do iodo. Sal de churrasco e sal rosa do Himalaia tem iodo? Possui iodo. Gente, o sal integral, como o próprio nome diz, ele é integral. Ele tem os diversos minerais na sua concentração natural. O sal refinado é acrescentado iodo à sua composição de tamanho refinamento, né? Tamanha química que foi jogado para clarear, quebrar e clarear, a ponto de que eles precisam jogar o iodo para enriquecer. E olha, qual que é o grande problema do nosso sal refinado? Ele realmente contém o iodo, mas a partir do momento que nós abrimos o saquinho do sal refinado, iodado, aquele sal, se não compactuado, fechado, ele evapora, né? Porque são halógenos, são minerais que se evaporam. Então é por isso que até é complicado a gente ficar somente na dependência do sal refinado pensando no iodo. Então quando vocês pensarem no iodo, pensem nos peixes, nas sardinhas. Nós comemos muito pouco a sardinha no Brasil e ela é um alimento que tem grande quantidade em qualquer lugar e tem um preço muito bom. Nós só precisamos aprender a fazer receitas melhores para que falar, eu não gosto de sardinha. Não, é a maneira como você faz que vai modificar isso. As algas também podem estar presentes, mas elas são mais de difícil acesso. Por isso que, se a escolha for do sal integral, do sal refinado, pela presença ou não do iodo, saibam vocês que existe sim iodo, tanto no sal grosso como no sal rosa do Himalaia. Sobre esse tema, né, o sal, o açúcar ou os adoçantes, na minha opinião, como pessoa e como médica, eu oriento sempre que mais vale a nobreza em comer uma pequena quantidade, apreciando devagar esse paladar que estão nas papilas gustativas da boca, né? Que se você comer muito rápido, comer como um animal, como um cachorro que engole, você não vai perceber o sabor desse alimento, mas é muito mais saudável ou inócuo um açúcar que nós sabemos de onde vem, que vem da cana, um açúcar que vem tem uma origem da beterraba, do que alguma coisa química. Então, eu confesso a vocês que eu não uso nenhum tipo de adoçante no meu café ou no meu dia a dia, e acho que isso é um motivo de ter uma boa saúde, ter uma disciplina no que vai comer e quando for comer com nobreza. A gente tem sede e não fome. Então, quando você se hidrata, você se alimenta. Quando você coloca um sal, também você melhora a sua ação da glândula adrenal. Quer dizer, o nosso estresse exige um sal, mas muitas vezes você interpreta aquilo como um açúcar. E se você der o açúcar, você não vai dar o que seu corpo está pedindo. Então, é por isso que antes de comer um doce, eu como alguma coisa salgada. E isso faz com que o corpo funcione de uma forma melhor. Nem tudo que você gosta é o que realmente o seu corpo precisa, mas vá pelo caminho mais natural. Quando você sabe a origem, você vai se machucar menos.